Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 21ª sessão extraordinária. Pela ordem, vereador Zé Luiz, está me ouvindo, vereador? Já fala com o senhor, tá, doutor Alexandre? Obrigado. Vereador Zé Luiz. Vereador doutor Alexandre, fala isso. Vai falando. Presidente, a minha internet está ruim. Nós voltamos até agora, foi só a primeira votação, né? Isso, vereador. Vai entrar na segunda agora. Tá bom, obrigado. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, eu gostaria de saber se esta casa recebeu os balancetes da Prefeitura para o Guaru e Pref e da Câmara dos meses de fevereiro e março. Recebeu, vereadora? Sim. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar se o senhor não vai apresentar, porque eu gostaria de receber esses balancetes. Já está chegando ao balancete de abril e ainda não recebemos de fevereiro e março. Então, sim, senhor presidente, essa questão de ordem que eu gostaria de perguntar ao senhor, como é que é o mecanismo? O senhor tem que ler esses para que a gente peça, mas se o senhor não leu, eu estou pedindo. Agora, tem que ver como a forma legal de proceder, tendo em vista que nós estamos fazendo sessões online. Senhor presidente, pelo 5, vereador Zé Luiz. Ok, vereador, só um minutinho só. Vereadora, nós vamos apresentar, como as sessões estão sendo meio atípicas, nós não apresentamos ainda. Mas, assim, é somente na sessão ordinária. Como nós só temos extraordinária pela questão do Covid, por isso não vou apresentar ainda, tá bom, vereadora? Mas, senhor presidente, por que não faz ordinária, senhor presidente? Porque, na realidade... Não podemos. Em nenhuma sessão, nenhuma Câmara Municipal está tendo sessão ordinária. Okay. Só se reúnem para votar Covid. Entendi. Então, não temos como. O senhor baixou um ato da mesa. Ô, vereadora, assim, como a senhora entrou aquela vez com o processo, eu baixei um ato da mesa somente para a sessão extraordinária. Então, vocês estão votando sobre a questão do Covid. Então, por isso você está votando, entendeu? Mas, senhor presidente, para cumprir a minha questão de ordem, se é só coisa extraordinária do Covid, por que são o projeto do prefeito que não é sobre Covid? Sim, são projetos importantes. Também, o projeto de vocês, semana que vem, a gente vai colocar para deliberar, são projetos importantes relacionados ao Covid. Entendeu, vereadora? Não entendi não, senhor. Então, registrado, vereadora. Pela ordem, vereador Zé Luiz, artigo 151, com a palavra. Senhor presidente, eu queria fazer cor aqui a mesma reclamação aí do vereador Wesley, do próprio vereador Eduardo Barreto, e isso tem ocorrido com outros vereadores, né? Eu não consegui votar, né? Não consegui entrar na sala, fiquei quase 20 minutos tentando entrar na sala, eu já troquei a internet, assim, é estranho, presidente, porque eu já até me queixei com a direção aí do Departamento de Informática sobre essa situação, porque eu faço videoconferência a semana inteira, com vários grupos, com várias pessoas, e não me ocorre problema de você não conseguir acessar a sala, né? Não há essa constante queda. Eu já relatei isso para o Rafael, que é um dos responsáveis aí. Eu acho que o Departamento de Informática da Câmara deveria testar outras plataformas, porque é muito estranho acontecer isso repetidamente, né, com vários vereadores, né? Não sei, acho estranho. Até estou colocando aqui no ar, na minha fala do meu 51, aos outros colegas, que também estão tendo problema, se tem esse tipo de problema com outras plataformas, né? No meu caso, eu não tenho, né? Então, eu acho estranho. A Câmara de Guarulhos, né, um órgão oficial, né, está trabalhando nas sessões com uma plataforma que não dá sustentação para os vereadores se manterem na sala. Eu acho estranho. Valeria a pena, fazendo um apelo, senhor presidente, que os funcionários aqui testassem outras plataformas de videoconferência. Só isso, senhor presidente. Ok, vereador. Ô, vereador Zé Luiz, eu até falei com o Rafael, o senhor havia falado comigo na semana passada, e ele verificou, ele fala que talvez seja o sinal, porque você consegue ouvir os vereadores, alguns vereadores, talvez seja questão de sinal, como o Moreira falou. Mas assim, eu vou falar com ele novamente, tá bom, vereador?
Falar com ele para poder ver se tem outras plataformas para nós verificarmos aí. Obrigado, senhor presidente. Tá bom? Vereadora Genilda, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Artigo 51, senhor presidente. Pelo artigo 51, vereadora. Com a palavra. Pronto? Sim, com a Obrigado, palavra. senhor presidente. Então, senhor presidente, eu quero fazer... Eu estou com a palavra, senhor presidente. Está me ouvindo bem? Pelo artigo 1, eu quero discutir hoje com a Câmara o que aconteceu recentemente no projeto da lei do senhor presidente. O senhor disse que nós obstruímos a sessão, mas, na verdade, a gente ficou a noite toda apresentando emendas, né? E é justamente essas emendas que não foram aprovadas por essa casa que justificou a nossa entrada na Justiça para que a Procuradoria-Geral pudesse checar se nós estávamos errados ou se... Porque às vezes a gente até duvida também, né? A gente fica achando, será que é porque eu sou oposição ou porque está certo mesmo? Será que eu estou vendo demais ou tem alguma coisa errada? E eu fico muito mais tranquila quando tem um órgão neutro, que não é nem oposição nem base governista, para dizer o que é certo e o que é errado. E pelo despacho do doutor Procurador-Geral do Estado, foi muito claro a posição de que o que foi aprovado nessa casa foi uma aberração jurídica e que não podíamos ter um fundo, uma abertura tão grande assim para o prefeito, para que o prefeito pudesse usar as contas dos fundos, inclusive aquilo que eu, a vereadora Janete e outros vereadores incansavelmente dissemos, que o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo da Assistência Social, eram fundos que não poderiam ser usados dessa forma se não fosse dito para onde, nem quanto, nem como seria o recurso. Porém, no dia a gente foi bastante massacrado nessa posição e ainda continuamos sendo acusados de ter feito uma sessão de 20 horas, mas eu não me arrependo disso não e acho que a gente agora está mais do que explicado a nossa lógica e a nossa razão. Por isso, presidente, eu vou propor também, vou protocolar na casa hoje um decreto legislativo, para que a casa suspenda essa lei do prefeito, porque ele está incorrendo no vontade. Eu vou dar uma oportunidade para que essa casa possa corrigir esse erro do prefeito. Então, eu vou protocolar hoje na casa um decreto legislativo pedindo a suspensão imediata dessa lei. Senão, nós vamos recorrer de novo aos tribunais para que os tribunais façam exercer aquilo que é o correto. A lei do cheque em branco é uma lei irregular. É uma lei que não podia ter sido aprovada da forma como ela foi. E a lei vai continuar até que o prefeito reconheça que ele está no mínimo. Já acabou meu tempo, senhor presidente, mesmo pelo artigo 51? Sim, meu amor. Nossa senhora, meu tempo passa muito rápido, viu? Tá doido. Tá bom, senhor presidente, só quero deixar claro isso. De que eu vou protocolar hoje um decreto legislativo, a pedido de um decreto legislativo, espero que os vereadores entendam que eu estou dando uma oportunidade para que a gente possa impedir o segundo erro do prefeito, que é o abuso de autoridade, ao lançar um decreto ontem, depois que a lei já estava sob liminar. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereadora. Vereadora Genilda, só para poder salientar a senhora, quando eu falei foi da questão do requerimento da semana passada, tá? Que eu até falei, vamos voltar tudo, eu tentei fazer um acordo para nós voltarmos todos os requerimentos, aí por isso depois do 8h50 começou a obstruir. Foi nesse sentido que eu falei para a senhora. Não foi do dia do projeto. Vereadora Janete. Ok, senhor presidente. Vereadora Janete? Pois não, estou ouvindo, senhor presidente. Você está me ouvindo? Minha querida, a senhora é uma vereadora estudiosa, eu já mandei aqui o pessoal do plenário, tem virtual, está em digitais, eu vou mandar encaminhar para a senhora, tá bom? Por e-mail. Eu agradeço, senhor presidente. Eu agradeço. Fevereiro e março. Fevereiro e março. Sim. Então, item... Sim, obrigado. Nada, vereadora. Vou receber. Tá bom. Item segundo, a senhora secretária para a leitura. Item primeiro. Senhor presidente. Oi, vereadora. Uma questão pela ordem. Pode falar, vereadora. Senhor, eu gostaria de saber qual a posição. Nós temos, o prefeito fez um decreto 36.855, que estabelece a regulamentação do projeto mais conhecido como cheque em branco. Eu gostaria de saber
se essa casa recebeu e qual é a posição dessa casa frente a essa questão. Manda para a Janete, por favor, os dois. Ela quer saber sobre a questão do projeto 3.855? Não é, o decreto da Decreto, Ela quer saber qual a posição do senhor que vai tomar. Vai ver com o jurídico. Ok, vereadora, vamos encaminhar para o jurídico e assim que é um posicionamento, nós posicionamos vocês, vereadora. Para continuar a minha questão de ordem, senhor presidente. Qual a palavra, vereadora? Primeiro, esse decreto mostra que, tanto no meu argumento, como bem disse a vereadora Genilda, era inadmissível utilizar o fundo da criança e do adolescente, e ele tenta se explicar nesse projeto. Além disso, senhor presidente, é também inconstitucional ele mexer no fundo da saúde e ele não justifica nesse decreto. Mas, por incrível que pareça, ele coloca o seguinte: como é que um prefeito, ele mesmo, pode, num artigo 5º desse decreto, estabelecer que ele é que vai indicar até que vai nomear todo mundo, senhor presidente? Eu quero denunciar. O Guti desrespeita as organizações sociais, desrespeita o conselho e se acha ditador. Então, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu vou tomar as medidas cabíveis em relação a esse decreto e a essa insubordinação em relação ao que não lhe interessa, porque ao que lhe interessa, como a DIN, ele tomou posição de readequar o seu projeto. E aí, senhor presidente, eu considero que essa casa tem que tomar posição mesmo em relação a essa questão de apoio. Para concluir, eu considero de suma importância o projeto de resolução que a vereadora Genilda vai entrar nessa casa, e eu considero que nós temos que ter uma posição de independência, não é? Para concluir, senhor presidente, eu gostaria também... Então, eu gostaria do artigo 151. O artigo 151, vereadora. Bom, senhor presidente, eu já fiz requerimento, mas essa casa a gente nunca sabe quando é que os requerimentos chegam, mas nesse 151, senhor presidente, eu queria denunciar o que o prefeito fez. Eu falo prefeito, assinar com uma empresa, Instituto Medicina de Saúde e Médis, que é de uma cidade do interior, Arthur Nogueira, né? E vejam, eu não fui contra a questão do drive-thru, que agora virou hospital de campanha, mas, senhor presidente, tendo em vista que nós tínhamos e temos o PA Paraíso pronto, só falta equipar, que nós temos o Hospital da Mulher, que falta pouco, mas pode utilizar, que nós temos um Hospital dos Pimentas com um andar que pode ser ocupado, como é que pode, em 5 contratos, o prefeito gastar um valor de R$358.394,40? Como é que pode, em um centro, que quando acabar, esse dinheiro vai para o ar? Está havendo uma falta de respeito ao dinheiro público e à utilização adequada do dinheiro público. O dinheiro público não é para se perder, o dinheiro público tem que ser investido e dar continuidade, porque o Guti não utilizou esse dinheiro de uma forma correta. Então, nesses últimos segundos que eu tenho, eu quero, mais uma vez, denunciar o mau uso, o roubo do dinheiro público, porque não tem outra explicação. Eu quero que me respondam a essas questões. Alguém pediu? Quem pediu? Laércio Santos. Vereador Laércio, com a palavra. Para o artigo 2º, vereador. O artigo 151, senhor presidente. Para o artigo 2º, vereador. Senhor presidente, caros colegas, eu gostaria de frisar que o papel do legislativo não está aí só simplesmente para aprovar requerimentos
enfrentar a deliberação de projetos e consequente votação. A atitude precípua do parlamento também é discutir os assuntos da cidade. Então, se da última sessão, a partir do item 50 e pouco, entendemos por bem que caberia a discussão de outros assuntos da cidade, isso é correto e é democrático. Então, a gente não pode simplesmente travar a sequência das pautas pendentes na casa, porque supostamente foi dito aí que houve obstrução. Eu não entendo isso como obstrução, eu entendo que é legítimo nós discutirmos todos os problemas da cidade, tal qual esse absurdo desse decreto que o prefeito Guti soltou na data de ontem, a meu ver, em evidente abuso de autoridade, porque a liminar que foi proferida pelo Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da lei. A partir do momento que essa lei está suspensa, o prefeito não pode atuar por decreto. E aí onde existe uma irregularidade que nós, eu em particular e alguns outros colegas que já me antecederam, não poderíamos deixar de manifestar esse tema. 30 segundos, vereador. Enquanto a gente faz isso, nós fazemos por entender que o interesse da cidade não é simplesmente estar aqui no dia de hoje para estar votando um projeto de lei para corrigir algo que foi votado no ano 2017 relativamente a cargos comissionados do governo municipal. Então, a liderança do democrata, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Então, nós temos que discorrer sobre todos os temas que cada parlamentar entender pertinente ao bem da nossa cidade. Não poderíamos deixar de registrar nos anais dessa casa a irregularidade, a meu juízo, deste decreto que o prefeito fez. E coloco aqui como pensar na cabeça de todos. Se o prefeito soltou esse decreto na data de ontem, como que ele já utilizou 12 milhões de reais do Fundo de Iluminação Pública para complementar o pagamento de folha de pagamento dos servidores? Algo está errado. Ou nós estamos em um local que chama-se samba do crioulo doido, entre aspas. Faz tudo da forma que faz e depois vai se corrigindo e solta-se o decreto lá na frente de forma retroativa. Volto a dizer, só que nessa situação nós temos uma liminar que foi proferida sexta-feira e a partir desse instante, qualquer atitude calcada naquela lei que foi aprovada, ela está sob júdice. Então o prefeito não poderia ter feito isso. E isso é assunto do legislativo, muito acertado aí a colocação da vereadora Genilda, que proporá um decreto legislativo para suspender esse decreto. E não só isso, o procurador-geral, o próprio judiciário precisa ser informado, porque, volto a dizer e repito, a cidade não outorgou ao prefeito o superpoder. Se alguns colegas vereadores quiseram fazer isso, não foi com meu voto que eu dei superpoder para o prefeito, para cuidar da cidade, na forma de decreto. Não foi eu e nem será em momento algum. A nossa cidade, ultimamente, tem vivido momentos difíceis. Eu falei ainda nos últimos dias de fevereiro sobre a tal da iluminação pública da cidade, a tal da licitação. E fui repreendido por colegas vereadores de que eu teria que provar que realmente tinha havido uma suposta fraude. Pois bem, o laudo da Polícia Técnica saiu na data de ontem e atesta a irregularidade que houve no processo licitatório. Irregularidade essa que é crime tanto na lei de licitações como no próprio Código Penal. Está aí provado e evidenciado a má-fé do Departamento de Compras e Licitações do município de Guarulhos. E se houve má-fé, foi direcionado por alguém de poder dentro dessa cidade de Guarulhos. E isso precisa ser apurado e ser responsabilizado, porque a taxa de iluminação pública já vem sendo cobrada há 5, 6 anos
e já era para nós termos um plano de ação efetivo e competente para a cidade de Guarulhos, mas nem competência tiveram para conduzir uma licitação ímpar e exemplar na região metropolitana da cidade de São Paulo. E agora vai ficar um emaranhado no judiciário e, quiçá, nem o ano que vem isso se resolverá, porque isso não é rápido e quem vai ser prejudicado e está sendo prejudicado é a população. Ou seja, o governo Guti defendia uma ideia quando era vereador e hoje não está tendo um grupo exemplar de pessoas a fazer, de fato, uma política decente, uma nova política. Já falei aqui mais de uma vez, são falhas em licitação da própria iluminação pública, são falhas na definição da empresa que vai gerenciar a questão de coleta do lixo da cidade, e por aí a gente faz uma viagem em diversas irregularidades, como é a própria questão das máscaras, a própria questão da Zona Azul. Infelizmente, com isso, quem perde, senhoras e senhores, é a população, é a cidade que contribui com seus impostos e espera uma melhor qualidade do serviço. Então, repito e volto a dizer, esse parlamento não está aí só para dar sim ou não ou abstenção em projeto de lei. 30 segundos, vereador. Esse parlamento está, acima de tudo, para centralizar as instituições municipais de interesse da população e nós não podemos nos furtar disso. Se um ou outro colega não tem interesse, o que tem interesse não pode ser obstado na sua fala, como invariavelmente a falácia que está aberta em absoluto. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela liderança de oposição, vereador Zé Luiz. Pela liderança, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, houve aqui os vereadores Laércio, a vereadora Janete, a vereadora Genilda, o vereador Edmilson. Eu tenho que concordar com os companheiros e também trazer um alerta para a presidência dessa casa e para o conjunto dos vereadores, principalmente os vereadores da base aliada. Principalmente os vereadores da base aliada. Nós tivemos aí há algumas semanas aquela votação da transferência de fundos, né? E somos muito questionados aí, vira e mexe, nas falas dos vereadores quando vão fazer os seus pronunciamentos sobre a sessão ter sido estendida, que a oposição faz obstrução. Naquela oportunidade, nós apresentamos diversas emendas, Quase todos os vereadores da oposição apresentou emenda. E todas as emendas, se tivessem sido aprovadas, uma boa parte daquelas emendas, se a base do governo, se a liderança do governo tivesse articulado, né, o respeito àquelas questões que estavam sendo levantadas, né, nós não teríamos a ocorrência do que estamos vendo hoje, com a interveniência do Tribunal de Justiça suspendendo uma lei. Né? Até a Justiça entendeu que o que foi aprovado aqui realmente é um cheque em branco, como a gente pautou e a gente denominou. Por mais que os vereadores da base não gostam, né, o que aconteceu foi isso, né, uma ilegalidade. E é bem verdade isso. Né, o prefeito está cometendo uma outra ilegalidade. No dia seguinte ao anúncio da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça à Procuradoria do Estado, o prefeito baixa um decreto. O que é isso? Né? Ou é má vontade, ou é querer exercer o poder imperial, como disse o vereador Laércio, ou é incompetência. É um bate-cabeças impressionante do governo. Né? Então a gente não sabe o que é pior aí nessa história. Né? O que é pior, né? O prefeito ele vai ter que suspender esse decreto, senhor presidente. A vereadora Genilda está correta. O certo era a casa já fazer um decreto legislativo na próxima sessão, suspendendo esse decreto do prefeito, né, para corrigir o que nós devíamos ter feito naquela sessão, quando a gente apresentou aquelas várias emendas, retirando fundos daquela forma que estava estabelecido. Então,
É um conjunto de erros, né? Um conjunto de erros. Senhor presidente, o senhor assistiu o Titanic, senhor presidente? O filme Titanic? Senhor presidente? Eu assisti. Estou perguntando, a Janeta assistiu. É um filme que fala de amor, né? Mas tem uma cena do Titanic muito emblemática. Tá, o navio já bateu no iceberg, tá todo mundo afundando, correria nos corredores, o cara tirando o colete da mão do outro, não tem vaga em todos os barcos, né? Todo mundo gritando, pisoteando. Não era isso? Aí tem uma banda, tem uma orquestra, que ela tá tocando uma música lá. Todo mundo desesperado e a orquestra continua tocando. Tocando, como se não tivesse nada acontecendo. Às vezes, eu acho que a base do governo na Câmara Municipal parece essa orquestra. Parece essa orquestra tocando. Né? Tá afundando, o governo está afundando. E a gente dá legitimidade. Então, isso é um erro, gente. É um erro gravíssimo. O prefeito está correndo o risco, inclusive, de sofrer impeachment, se não revogar esse decreto. Né? Num dia, ele suspende o isolamento em determinadas áreas. No dia seguinte, ele volta atrás. Né? Faz um projeto na Câmara Municipal, criando uma PPP, para iluminação pública, leva 3 anos para fazer a licitação, e aí a gente descobre que tinha gente rasgando envelope, né, violando os envelopes, né, para ver as propostas, né, beneficiando alguém. Senhor presidente, é grave, é muito grave isso. Né? E não acredito que seja funcionar. Agora vão fazer alguma sindicância para querer jogar nas costas de um coitado de um funcionário de carreira. 30 segundos, vereador. Né? Com certeza quem violou o envelope foi um grandão aí, alguém grandão, que tinha outros interesses. Então, o navio está afundando, né? E ainda estão tocando a sinfônica. Base do governo, vamos acordar, gente. Não dá para continuar desse jeito. É isso, senhor presidente. Ok, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Isso, pelo 151. Artigo 151, vereador Edmilson. Senhor presidente, nessa sessão de hoje, eu iniciei aí a votação dos que se abstiveram e também justifiquei imediatamente, fui o primeiro a justificar, mas de forma nenhuma, senhores vereadores, eu quero dizer a vocês que isso é nenhuma forma de manobra e nem de obstrução da sessão, e nem querer que vocês passem aqui 12, 14, 16 horas. Eu estou cumprindo o meu papel de vereador. E quando eu fiz o meu voto de abstenção, é para chamar a atenção que nós devemos retomar o rito normal do legislativo de uma das cidades mais importantes do país. Nós estamos num legislativo de uma cidade grande, de uma cidade que espera respostas nossas. Eu duvido aqui que vocês não tenham recebido nos celulares de vocês perguntas sobre, olha, o feriado que a Câmara Municipal de São Paulo, o prefeito de São Paulo e o governador vai valer para Guarulhos? O que os vereadores de Guarulhos estão discutindo sobre isso? Infelizmente, eu não posso mentir, eu tenho que dizer que a gente não está discutindo nada. Nós não estamos debatendo isso. Muitos nos perguntam, olha, vereador, sabemos aí da iniciativa da tenda do SECAP, mas o que mais está sendo feito para o pós-pandemia? Infelizmente, minha resposta tem sido, olha, eu não sei ainda. Nós não estamos debatendo isso. 30 segundos, vereador. Para encerrar, para concluir, senhor presidente, 30 segundos. Nós estamos... aliás, senhor presidente, para não ultrapassar, me conceda, por favor, como líder do PSOL na Câmara. Então, com a palavra, vereador, como líder do PSOL. Então, ou seja, muitas pessoas têm nos perguntado também e questionado, dizendo, e o pós-pandemia? E a questão do desenvolvimento econômico da cidade, das pessoas que perderam os postos de trabalho, possibilidade de um auxílio emergencial a essas pessoas a partir da cidade? Nós temos dito, não sabemos. Então, ou seja, para mim, eu me sinto envergonhado. Sinceramente, eu tenho vergonha. Eu me sinto envergonhado de dizer que eu não sei, porque nós não estamos debatendo isso na Câmara. Eu tenho as minhas opiniões, tenho emitido as minhas opiniões pessoais particulares sobre esses assuntos, mas o Legislativo não tem debatido isso.
ou não tem encaminhado nenhum tipo de proposta. Então, ou seja, na minha opinião, quando a gente coloca esse tipo de questionamento, não é para alongar a sessão, não é como instrumento de manobra, é para dizer que existem outras possibilidades. Existem outras possibilidades que o Legislativo possa contribuir nesse debate. Nós não podemos aqui apenas sermos espectadores dessa crise, que é uma crise gravíssima, que é uma crise sanitária, que é uma crise de saúde, mas essencialmente também uma crise caracterizada com uma catástrofe social. Vejam os números. Esse vírus está se espalhando na periferia dos grandes centros urbanos e Guarulhos não será diferente. Infelizmente, nós temos que ter um plano que vá para além da tenda do SECAP. A tenda do SECAP não vai comportar todo mundo. E qual que é o plano B que a gente tem em relação a isso? Nós temos alguma outra iniciativa? Infelizmente, senhor presidente, o que nós vamos ver naquele local é pessoas que não conseguirão ser atendidas. E eu vou pôr a culpa disso no ex-vereador José Mário, que é o secretário de saúde? Não. Entendeu? Do jeito que está a estrutura montada, não vai comportar todo mundo, como já não está comportando. Nós recebemos o boletim aqui com a taxa de ocupação dos leitos, sobretudo dos leitos que têm a possibilidade de um respirador, de se fazer respiração mecânica dos pacientes, e o que a gente vê é que a taxa é altíssima, e nós estamos ainda num número crescente. Então, eu acho que esta Câmara, além de debater essas questões mais imediatas, que são importantes, que nós estamos fazendo, nós temos que debater também o pós-pandemia, nós temos que debater como é que nós vamos socorrer. Ninguém sairá como salvador da pátria. Esqueçam aqueles que pensam que a bandeira do Covid-19 vai eleger ou reeleger alguém. Nós estamos tratando de vidas humanas, não estamos tratando aqui de um processo de eleição de quem vai reeleger ou de quem vai se eleger nesse processo eleitoral. E eu acho e vejo algumas pessoas ainda dialogando, achando, olha, encontramos a saída para a nossa baixa popularidade, encontramos a nossa saída para a questão eleitoral de 2020, porque encontramos uma bandeira onde o povo está reconhecendo o que a gente fez. Gente, esqueçam, porque vocês não estão lidando com uma obra de um viaduto, vocês não estão lidando com uma obra de um prédio, da construção de um equipamento público, por mais importante que ele seja. Nós estamos lidando com vidas humanas. Ninguém sairá vitorioso disso. Não existirá vitória. Se tivesse sido apenas uma vítima, a vitória já estaria sido comprometida. E nós não estamos falando de uma, nós estamos falando de centenas na nossa cidade. E queria que fosse diferente, queria que a gente não precisasse ter esta fala aqui, gostaria de estar debatendo outros assuntos. Então, só quero chamar a atenção dos colegas, vereadores, que talvez seja chato mesmo ficar até tarde na sessão, talvez seja chato mesmo ficar ouvindo esses discursos longos aqui, só que nós estamos protegidos no nosso lar, nós estamos protegidos na nossa casa, nós estamos recebendo os nossos salários protegidos na nossa casa, a maior parte, a ampla maioria dos vereadores. Pense naqueles que às 4h30 da manhã tem que sair de casa para pegar um ônibus lotado, porque nós não debatemos o problema do transporte público aqui, a redução do transporte público e da oferta de transporte público, que está lotando e superlotando os carros, colocando em risco os trabalhadores e colocando em risco a vida daqueles que utilizam. Esses estão sofrendo, eles não têm outra opção. Eles não têm a opção de ligar o computador na casa deles. 30 segundos, vereador. 30 segundos, a opção de ligar o computador na casa deles e participarem de uma reunião uma vez por semana. Eles não têm essa opção. A opção deles é sair e enfrentar no dia a dia da crueza, que é essa pandemia. Então, eu gostaria de deixar registrado minha opinião aqui para que os colegas não fiquem irritados com a gente. Eu estou tentando cumprir o meu papel de vereador apenas. Obrigado, presidente. Item primeiro. Item único. Item único. Senhora secretária, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.964/2019. Altera dispositivos da lei número 7.549, de 19/4/2017,
no que se refere aos cargos de assessoramento de livre provimento em comissão. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, vereadora. Senhor presidente, eu quero encaminhar essa discussão porque eu considero que nós estamos vivendo um momento muito crítico, nacional e internacional, para a gente estar discutindo um projeto que busca readequar apenas para resolver os problemas de uma DIN, e não busca realmente discutir, a meu ver, questões fundamentais. Por exemplo, senhor presidente, nós fizemos projetos, tanto eu quanto outros vereadores, no sentido da gente dar um suporte financeiro àqueles que não têm emprego ou aos autônomos que não conseguem trabalhar. Enquanto isso, o prefeito manda um projeto para essa casa que é uma vergonha. Eu não vou discutir nem a Proguaru, vou discutir apenas a prefeitura. 1.139 cargos. Desses 1.139 cargos, são assessores de secretaria e coordenação com nível universitário, né, que estão ganhando uma coisa pouca, assim, de quase 5 salários mínimos. Né? E, senhor presidente, enquanto isso, tem pessoas nos bairros que estão passando fome. Enquanto isso, enquanto nós estamos readequando um projeto do prefeito que ele fez e que agora ele está querendo resolver, nem competência tem para fazer projeto, e quando a gente fala, a gente é a turma do contra, não é do contra. Aqui é um parlamento, nós temos que ter consciência do que estamos votando. Né? E é muito grave, senhor presidente, é grave. É grave porque a situação tenderá a se agravar. E tenderá a se agravar no período do inverno, que é junho, julho e agosto. E aí, quais alternativas essa Casa de Leis? Nós somos Casa de Leis. Nós não somos executivo para fazer obras. Fazer obras é o prefeito. Nosso tempo é rápido, né? Mas nesse 30 segundos, senhor presidente... Vereadora Janete, é só para pegar o relógio e colocar aí, gente. Eu não admito isso, tá? Eu acho que é uma falta de educação para comigo, presidente. Tá bom, mas o senhor respeita a minha fala. O senhor está perdendo a linha, senhor presidente. Calma, não precisa... Não, mas é chato isso, vereadora. Vocês ficam falando que eu vou com o tempo de vocês. Não sou eu. Eu não sou moleque. Tá bom. Tá bom, senhor presidente. Mas não perca a calma. Não, mas já não é a primeira vez, vereador, é chato isso. Não, por favor, eu quero que o senhor reconte meu tempo, que o senhor está com toda delicadeza intervindo. Eu quero que o senhor reconte. Então, senhor presidente, não fique nervoso. Nervoso está a população que está passando fome. Nervoso está aqueles que têm que trabalhar e não trabalham como nós, e o senhor reclamando. A gente fica muito tempo. Ficamos muito tempo porque nós queremos mostrar que caminho errado que essa casa está indo. E o senhor, como presidente, será cobrado disso. Então, para concluir, senhor presidente, eu acho que já acabou? Então, muito obrigado, senhor presidente, mas mantenha calma. Assim, vereadores, eu estou super calmo. Eu acho deselegante e uma falta de ética, porque o painel está contando o tempo aqui. Eu jamais faria isso com qualquer vereador, seja ele da situação ou oposição. Eu acho que o meu papel aqui é fazer cumprir exatamente o regimento interno dessa casa. Então eu peço a vocês respeito e comedido na palavra, porque isso eu acho que é de bom tom, é de bom senso. Mais algum vereador vai falar? Não, colocar a palavra... Eu não faço isso, entendeu? Mais alguém vai encaminhar? Está aberto. Solicito aos senhores vereadores
que procedam à sua votação. Vereador Eduardo Carneiro. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereadora Cássio Portela. Voto sim, presidente. Vereador Betinho Acredite. Orquestra Titanic vota sim. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim, presidente. Vereador Doutor Alexandre Dentista. Sim, presidente. Vereador Edmércio Sandes. Sim. Vereador Edmilson Souza. Me abstenho, senhor presidente. Vereador Eduardo Barreto. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Soutur. Vereadora Genilda. Vereadora Genilda. Vereador Gilvão Passos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Janete. Voto não, senhor presidente. Vereador João Barbosa. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador João Dárcio. Ô, senhor presidente, só me ouve? Eu voto sim. Vereador. Ok. Vereador Lamé. Voto sim, presidente. Ok, vereador. Vereador Eduardo Soutur. Eu. Voto sim, presidente. Ok, vereador. Vereador Lércio Soutur vota sim. Vereador Lauri Rocha. Voto sim, presidente. Vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede vota sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Maurício Brinquinho. Me abstenho, presidente. E aí, vereador? Vereador Moreira. Voto sim. Vereador Pastor Anistaldo. Sim, presidente. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Paulo Roberto Sequinato. Professor Romulo Ornelas. Abstenção, senhor presidente. E aí, vereador. Professor Jesus, sim. Vereador Rafa Zambroni. Vereador Ramos. Sim, presidente. E aí, vereador. Vereador Romildo Santos. Sim, senhor presidente. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sérgio Magno. Sim, presidente. Vereador Sérgio Inovação. Vereador Sérgio Inovação. Vereador Tiago Surfista. Voto sim, presidente. Vereador Toninho da Farmácia. Sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte. Ok, vereador, vota sim. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz abstém, presidente. Ok, vereador. Vamos lá. O vereador Paulo Roberto. Vereador Genilda. Me abstém, senhor presidente. Vereador Genilda se abstém. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Vereador Sérgio Inovação. Vereador Sérgio. Não, é Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo. Pode falar, vereador? Segunda votação, vereador. Se abstém? Ok, vereador. Marcelo Seminaldo abstém. Vereador Marcelo Seminaldo se abstém. Ok. Vereador Sérgio. Então, encerrada a votação, aprovado a sanção. 25 votos sim, 1 não e 6 abstenção. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho só, vereador. Eu vou convocar sessões extraordinárias para o dia 26 de maio, terça-feira, às 11 horas, para a deliberação dos projetos de pauta remanescente do dia 12 de maio de 2020 dos vereadores.
Então, terça-feira, às 11 horas, teremos aí as deliberações dos projetos remanescentes da pauta do dia 12 de maio, os projetos dos vereadores. Ok, vereador? E da prefeitura? Presidente. E da prefeitura? Não, aqui é só um vereador. Todos remanescentes. Pela ordem, senhor presidente. São todos remanescentes, vereador. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. É o vereador Rômulo. Ô, Rômulo, vereador. Pois não, vereador. Senhor presidente, pelo 151, senhor presidente. Artigo 51, vereador. Senhor presidente, essa questão aí que eu vou questionar, acho que já questionaram, alguns vereadores questionaram, essa falta de sessão normal, né? Pega muito mal, eu não vejo nem, pelo menos aqui à distância, qual é o problema de ter as sessões normais, né? Porque fica chamando extraordinária, dá a impressão que há uma orientação do governo para que não tenha sessão, para a gente não discutir os problemas da cidade, que a cidade agora só discute a questão da crise sanitária, que é o coronavírus, que é procedente, tem que discutir, mas a cidade continua com problema. A cidade continua esburacada, as periferias continuam faltando água, a Sabesp não respondeu o que tem que fazer aqui, a cidade continua faltando médico para atender a população, porque a população continua tendo AVC, continua com diabetes, continua com todos os problemas normais. Então a Câmara, ela é uma caixa de ressonância para a sociedade. Então é um negócio meio bizarro, esse negócio de não ter sessões ordinárias, né, para que a gente discute a cidade. Então eu queria fazer esse questionamento, apesar que vários vereadores questionaram isso, principalmente os vereadores de oposição. Tem questionado essa falta de sessões ordinárias aqui na Câmara de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Então, esse o questionamento que eu faço. Por que a Câmara não está discutindo, não está tendo sessão ordinária, sendo que os problemas continuam? Então, não quer discutir cheque em branco, quer dar uma gelada aí na discussão do cheque em branco, não quer discutir os escândalos que a grande mídia tem denunciado também aqui na cidade, não quer discutir os escândalos do governo municipal. Poxa, mas a Câmara é outra instância, são 3 poderes, então nós somos um poder diferente do Executivo. O Executivo cuida lá e nós cuidamos de cá. Esse é o questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Vereadores, só para poder responder mais uma vez aí a vocês, até o vereador Romulo Ornelas que me solicitou, assim, gente, o que eu penso? Eu acho que, acredito eu, que em qualquer estado, pelo menos nós temos acompanhado aqui, eu até pedi para o Paulinho, o Glauco, o pessoal acompanhar, qualquer município não está tendo sessões normalmente devido a essa questão do Covid. Então, assim, gente, uma das câmaras que está funcionando, graças a Deus, é a nossa aqui em Guarulhos. Mas se você pegar qualquer município, qualquer estado, aí vocês vão ver que as sessões estão acontecendo aí uma vez ou de 15 em 15 dias. Na realidade, aqui, pessoal, em Guarulhos, nós temos aqui agora funcionários que teve pais, filho de funcionário que morreu pela questão do Covid. Vocês estão em casa, foi feito, mas nós estamos aqui à exposição. Teve aqui a sobrinha do Paulinho também que faleceu de Covid. Então, assim, são muitas coisas. Nós estamos aqui à exposição. Eu estou tentando fazer o meu melhor, mas eu também sou uma pessoa que sou hipertenso, tenho hora de risco. Então, assim, vereadores, com todo respeito, eu acho assim, vamos depois tentar ver, se nós mudamos o quadro da mesa, vamos colocar todo mundo para trabalhar aqui presencialmente. Eu acho que é melhor, Paulinho, entendeu? Porque assim fica ruim. Porque parece que nós não queremos trabalhar, e não é isso, entendeu? Acho que todo mundo está sabendo o que o mundo está passando. Agora, acho que não é justo nós ficarmos aqui nos descontos, então acho que todo mundo tem que... Então, os vereadores, funcionários, entendeu? Porque nós conversamos. Eu fiz o ato da mesa, foi conversado lá atrás. Entraram com uma ação. E agora, gente, entendeu? Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se é possível o senhor solicitar a leitura de uma indicação deste vereador, do vereador João Dárcio, vereador Tiago Surfista e vereador Romildo, que nós protocolamos hoje aqui na casa, visto ser uma sugestão ao Executivo, sendo esta uma prerrogativa do vereador. Eu gostaria que
Vossa Excelência solicitasse a leitura da indicação, por favor. Ok. O senhor secretário, a secretária para a leitura? Defiro, vereador. Considerando que a pandemia de Covid-19 é uma pandemia em curso, uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, considerando que a doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, que também vendia animais vivos. Considerando que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia. Considerando que, em nosso município, já foram adotadas muitas dessas decisões e estratégias rígidas que vêm sendo tomadas pela administração municipal, em conjunto com o Poder Legislativo, Judiciário, Polícias Militar, Civil e Federal, entidades governamentais e não governamentais. Considerando que, em 15 de março do corrente ano, a Prefeitura de Guarulhos decretou o estado de emergência na cidade e, posteriormente, 23 de março, foi decretado estado de calamidade pública. Considerando que inúmeras medidas já estão sendo tomadas pelo Poder Executivo, conforme podemos verificar no site da Prefeitura de Guarulhos, considerando que, mesmo sendo tomadas essas medidas de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, esta segunda-feira, dia 18 de maio, o número de vírus 19 ninguém sabe o nome dele. Presidente, não está dando para escutar nada. Pessoal, eu fechei os áudios, porque o vereador Lameda está falando, eu fechei agora, por favor. Feche os áudios, ok? Covid-19 em Guarulhos passou de 1.304, registrado no sábado, dia 16 de maio, para 1.356, e o de óbitos de 164 para 171, com a confirmação das mortes de 5 homens com idades entre 40 e 76 anos e de 2 mulheres de 94 e 95 anos, que ocorreram nos meses de abril, 3 óbitos, e maio, 4. A cidade, que já descartou 2.572 casos para a doença, ainda investiga outros 1.970. De 5.898 notificados e 104 óbitos, de 360 suspeitos, sendo que 85 foram descartados. Considerando que nos hospitais municipais a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19 teve um salto de 57,69% para 73,08%, enquanto que nos hospitais estaduais que estavam superlotados, 2 leitos ficaram vagos, o que representa uma taxa de ocupação de 95%. Com isso, a média de ocupação de leitos de alta complexidade subiu de 83,33% para 86,36%,
enquanto que a de leitos clínicos caiu de 66,67% para 63,77%, considerando que a taxa de isolamento social ainda é baixa na cidade, registrando 48% no sábado e 52% no domingo. Considerando que, quanto mais alta, menor o risco de propagação do novo coronavírus e de colapsar o sistema de saúde. Considerando que no Centro de Combate ao Coronavírus, 3CGRU, por exemplo, dos 71 leitos disponíveis para tratar pessoas com suspeita da doença, 36 estão ocupados, sendo 12 de alta complexidade. Além disso, outras 3 pessoas estão em observação no local, onde foram registradas 5 altas e 1 óbito, de uma mulher de 63 anos. Considerando que, com decretação da situação de emergência e o reconhecimento de estado de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus, Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde e seguida por essa cidade, em decorrência das medidas de desaceleração da taxa de contaminação, visando preservar o Sistema Municipal de Saúde, que já vem sendo adotadas, o Executivo Municipal apresentou o projeto de lei número 1076/2020, que visava, de forma excepcional, implementar medidas para amenizar os efeitos econômicos causados aos cofres públicos. Considerando que, para mitigar os efeitos, a propositura em questão propunha a disponibilização do superávit financeiro apurado no encerramento do exercício de 2019 e das receitas totais arrecadadas e a serem arrecadadas no exercício de 2020 por alguns fundos municipais, para que assim houvesse a maior flexibilidade no emprego do recurso público arrecadado, priorizando as necessidades exigidas pelo Sistema Público Municipal de Saúde no tratamento aos infectados pelo Covid-19. Considerando que o projeto em tela foi lido e considerado objeto de deliberação na 9ª sessão extraordinária realizada em 14 de abril de 2020 e aprovada em primeira e segunda discussão e votação na 10ª e 11ª sessão extraordinária realizada no dia 16 de abril de 2020. Considerando que vale ressaltar que as sessões para aprovação da matéria supracitada foi exaustivamente discutida nas sessões extraordinárias acima mencionadas, onde os trabalhos começaram às 14 horas do dia 16 de abril e foram encerradas somente na manhã do dia 17 de abril de 2020, às 1h30 da manhã, totalizando, assim, um total de 11,5 horas e meia de sessões. Considerando que, em decorrência da aprovação, foi enviado ao Executivo Municipal o autógrafo número 006/2020, o qual foi sancionado pelo senhor prefeito, dando origem à Lei Municipal 6.825, de 17 de abril de 2020. Considerando que fomos surpreendidos na sexta-feira da semana passada com a concessão de uma liminar suspendendo os efeitos da referida lei. Liminar essa provocada e impetrada pela oposição desta Casa de Leis. Considerando que, com essa liminar concedida pelo Poder Judiciário, a Prefeitura de Guarulhos ficou engessada para prosseguir atuando com força total no combate dessa pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19, que assola nossa cidade e nosso país.
considerando que somos conhecedores do enorme número de devedores inscritos na dívida ativa do nosso município, até porque recentemente tramitou nesta edilidade uma comissão especial de inquérito para tratar desse tema. Considerando que, com o pagamento dessas dívidas por parte dos maiores devedores de nossa cidade e o devido recolhimento ao erário público, a Prefeitura poderá adiantar o combate à pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19. Considerando que, por todo exposto, acreditamos que algumas medidas e ações ainda devem ocorrer a fim de minimizarmos e solucionarmos os números de casos provocados por essa pandemia, que também assola a nossa cidade. Isto posto, indico, atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito, no sentido de Sua Excelência, determinar, através dos canais competentes, a tomada de providências urgentes em relação aos maiores devedores da dívida ativa tributária do município de Guarulhos, a fim de que seja possível utilizar esses recursos no combate ao coronavírus Covid-19. Pronto. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também à primeira secretária, a vereadora Carol Ribeiro, pela um pouco cansativa leitura, mas de grande importância. Nós resolvemos protocolar essa indicação, senhor presidente, juntamente com os vereadores João Dárcio, Tiago Surfista e Romildo, justamente solicitando uma força-tarefa a nível do governo municipal com relação à cobrança dos grandes devedores da nossa cidade, visto que nós temos um claro e visível problema de caixa no Tesouro devido a vários fatores, e enquanto perdurar essa liminar, obviamente o governo vai ter grandes dificuldades com relação à utilização das suas finanças ao combate à pandemia. Então, vai essa indicação ao Executivo, esperando que realmente consiga fazer uma força-tarefa com relação aos grandes devedores e os recursos serem destinados a esse combate da pandemia que assola a nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, a minha questão de ordem é a seguinte: no tocante ao nosso regimento e à lei orgânica municipal, o prefeito ele é obrigado a implementar as propostas oriundas de solicitações, indicações como esta que acabou de ler, senhor presidente? Obrigado não, vereador. Sim, para concluir minha questão de ordem, senhor presidente, então vejamos a que situação o Legislativo da cidade de Guarulhos e da cidade com a importância que tem chegamos. Nós estamos trabalhando agora com indicações ao prefeito. Então, ou seja, uma indicação em que pese a boa fé e a boa vontade dos autores, dos 4 vereadores autores da proposta, é algo, ao meu ver, apenas protocolar. É algo, ao meu ver, que nós estamos falando de grandes devedores, inclusive tivemos nessa casa uma comissão especial que analisou essa situação dos grandes devedores, né? E me parece que este problema, os encaminhamentos desse problema foram ali encaminhados porque tenho total confiança naqueles que que compuseram a comissão dos grandes devedores, e eu acho que os encaminhamentos foram dados. Para concluir, senhor presidente, se de lá para cá nenhuma providência foi tomada e precisa que o líder do governo faça um pedido ao governo para que tome algo que já foi, inclusive, objeto de estudo dessa casa, eu acho que nós estamos numa situação bastante complicada. Obrigado, senhor presidente.
Mais item. Alô? Senhor presidente, está me ouvindo? Ouvindo, vereadora Genilda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Deixa eu só achar aqui que eu estou... o senhor poderia me dizer como que rege o artigo 206 do regimento dessa casa, senhor presidente? Só um minutinho só, vereadora. Vereadora, diz assim, ó, os decretos legislativos terão por objetivo regular matéria da competência da Câmara, cuja natureza extravase os seus limites administrativos, de sua competência privativa, não sujeita à sanção do prefeito. Então, senhor presidente, para continuar na questão de ordem, senhor presidente, no artigo 206 do nosso regimento interno, prevê atos de decreto da nossa casa. E, principalmente, no sentido de corrigir algo e sem sanção do prefeito, que é o mais importante, e tem a sua competência de corrigir possíveis erros que possam ocorrer no município que a gente considere lesivos para os cofres públicos. O decreto que o prefeito Guti soltou ontem, claramente uma insubordinação à liminar que foi concedida na sexta-feira, e eu temo, viu, senhor presidente, eu temo que o prefeito esteja usando da esperteza de poder utilizar dos recursos antes mesmo de prestar conta para a justiça. Mas eu acho que essa casa legislativa, que ficou 20 horas debatendo essa lei dos fundos, que foi nominada aí como lei do cheque em branco, precisa, diante do caos instaurado dentro dessa liminar e da impossibilidade de poder utilizar da forma como vinha sendo utilizado, retirando como, por exemplo, 12 milhões do fundo para esse tipo de coisa, essa casa deveria pensar urgentemente na elaboração de um decreto, cumprindo o regimento dessa casa para o artigo 206, pedindo para que isso se suspenda imediatamente o decreto que o prefeito colocou ontem, com pena de que essa casa vai, mais uma vez, ser conivente com o que está acontecendo, dos abusos de autoridade do prefeito e pelo poder público. Nós também somos um poder público e essa casa pode ser conivente com esse tipo de prática, senhor presidente. Muito obrigado. Não tendo mais item a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.